Saudações, Namaskar, bem-vindos para a aula 2 do Open Course 2024. Esta é a segunda aula da série do estudo A Luz do Conhecimento no Yoga. Quero dar as boas-vindas a todos que estão assistindo, participando aqui da transmissão ao vivo e também para todos que vierem a assistir a gravação já pelo YouTube. Lembrando que essas aulas compõem os estudos preparatórios para a formação em Yoga que nós oferecemos juntos ao VVY School, participando, portanto, do programa de estudos preparatórios da formação VVY, mas que é aberta a todos aqueles que se interessam por esses temas. Estes, na questão referente, não é? Trata-se sobre o entendimento do conhecimento, como que o conhecimento é, para que ele é e como ele pode ser utilizado para a evolução da consciência através do yoga. Toda a temática da formação, ou melhor, do Open Course desta edição de 2024, aborda a consciência evolutiva. Então, todos os estudos, este aqui é o primeiro da série, mas todos os estudos desta edição do Open Course estará, então, trazendo toda a temática referente à evolução da consciência humana nesta experiência atual. Naturalmente, isso se relaciona também com aspectos que estão sendo tratados nos últimos anos e que resolvemos correlacionar esses temas às temáticas do yoga, principalmente naquilo que tange a formação, capacitação e, ao mesmo tempo, o aprimoramento pessoal humano daqueles que queiram, não é, trabalhar esses aspectos todos, seja profissionalmente, seja no seu âmbito pessoal de desenvolvimento humano, termos então esta integração dos conceitos ou das teorias ou mesmo daquelas constatações que têm sido feitas em relação à transição planetária, à ascensão espiritual e, naturalmente, o que é visto dentro da abordagem do yoga é naturalmente estabelecido como parâmetros de literaturas antigas, onde vamos ter, por exemplo, a abordagem das yugas, das eras, e aí entendemos qual é esse ciclo que está ocorrendo dentro de uma era maior, que é a Kali Yuga, e como que essa Kali Yuga ela interage com outras eras dentro de diferentes dimensões, ou seja, na dimensão em que nós estamos aqui do mundo físico, da matéria, é claro que apenas uma dessas yugas ocorre e existem algumas correlações delas no momento presente. Porém, é importante também ressaltarmos que tudo que tange esse assunto está, na verdade, se referindo ao processo de ascese espiritual da alma humana. Quer dizer, o processo que nós estamos passando, tanto a nível planetário, mas também e principalmente a nível interior, e aí temos então toda esta compreensão a respeito da interdimensionalidade, ou seja, a sua conexão interna com outras dimensões. Isso naturalmente é entendido como sendo também produto da própria prática meditativa, ou seja, uma das ferramentas do yoga, tem todo este composto teórico e prático a finalidade então de proporcionar a ascese qualitativa da consciência humana. De outro modo, a iluminação espiritual humana neste momento se faz muito, muito favorável e até mesmo facilitada pelas condições, diríamos, cósmicas e planetárias. Tá? Então existem várias teorias, existem várias linhas de pesquisa sobre esse tipo de abordagem, essa temática. Algumas estão bastante vinculadas a determinadas doutrinas e outras caem muito no campo especulador, especulativo e dedutivo da nova era.
No entanto, o objetivo nosso é trazer embasamento filosófico, teórico e também prático, como vamos ver na aula 3, que ocorrerá no próximo final de semana, do Open Course, à luz do conhecimento, no Yoga. E, claro, ter como viés para todo esse conhecimento o Yoga. Na minha própria experiência prática pessoal, o Yoga tem sido o alicerce que não tem se corroído perante todas as mudanças, perante todas as visões em relação à realidade, em relação à visão sobre um princípio universal, uma natureza divina, todas essas questões que muito levam para o campo da religiosidade ou mesmo da teologia, o yoga sempre se manteve, na minha experiência pessoal, e acredito que muitos outros que estão dedicados, né, com bastante sinceridade e seriedade nesse processo, constatam, não é, que o yoga não é nada do que se configura dentro de manipulações, formatações e bandeiras, né, que podem ser utilizadas por qualquer outro veículo. E é por esse motivo que eu acredito muito no potencial humano sendo amplificado, expandido através do conhecimento do yoga. E é esse o objetivo desta série de conhecimentos do Open Course. Então, nessa aula 2, nós vamos abordar um pouco mais. Na aula 1, nós falamos sobre a aquisição do conhecimento, como que nós podemos alcançar, né, ou adquirir o conhecimento fidedigno, embasado, claro, em ciências antigas do yoga, e ao mesmo tempo também eu propus um descarte, né, daquilo que está já, de certa forma, ultrapassado dentro das novas configurações da consciência humana, diante de todo o progresso científico e até mesmo material que nós tivemos ao longo do século XX e já início do século XXI. Não é muito inteligente descartarmos certas evoluções, como da própria tecnologia, né, inteligência artificial, conquistas que, mesmo que tenham sido bastante questionáveis em termos de dados que são oferecidos para nós a nível de informação popular, diga-se NASA, diga-se instituições acadêmicas que estão vinculadas com um certo controle de informações. Independente disto, a proposta de oferecer às vezes imagens, né, seja do macrocosmos, seja do universo visto por sondas espaciais, seja pelo desenvolvimento teórico de física quântica, mecânica quântica, dimensões de nanopartículas, tudo isso serve apenas como uma base para que nós possamos utilizar esses dados, essas informações, unicamente como um parâmetro de partida para a nossa capacidade imaginária. Certo? Porque, como nós vamos ver nesta aula, tudo é consciência. Nós apenas precisamos aprender a desenvolver o domínio sobre as ações, atividades da consciência, sobre o campo de atividades. Porque nesse campo de atividades é onde ocorrem todas as manipulações, deturpações e, ao mesmo tempo, se estabelecem os condicionamentos da nossa mente, através dos sentidos, em contato com os objetos dos sentidos. É nesse sentido, então, que eu gostaria de tratar com você nessa aula. Em alguns momentos eu vou fechar a minha câmera para ficar mais visível a vocês todos as imagens, tá bem? Então, assim faremos. Ponto de partida é a respeito, então, da luz do conhecimento, que é o tema desta aula. A aula 1 foi aquisição de conhecimento, aula 2, luz do conhecimento. E iniciamos, então, com a primeira proposição, o conhecimento como luz interior. Com a aquisição do conhecimento, inicia-se a jornada de ativá-lo no campo de atividades que incluem a intelecção, ou intelecto, a mente, as percepções e a manifestação fenomenal da realidade holográfica. Tudo é consciência que se experiencia como energia consciente na mente do yogi. Então, naturalmente, a proposta é de
possibilitar com esse conhecimento meios para que cada um de nós possamos estabelecer parâmetros, não é, da mente ou da forma como opera o cérebro de um yogi, ou mesmo como que age a consciência yógica, como que nós podemos então explorar este campo da experiência humana, e nele incluem-se o corpo, os pensamentos, as sensações, as emoções, os objetos que estão presentes neste campo, como a própria visão que nós estabelecemos com as formas presentes, os sons, tudo isto faz parte do campo de atividades. Em sânscrito é chamado de kshetra. Kshetra é conhecido o termo de Kurukshetra, ou seja, o campo de atividade dos Kurus, que era a dinastia antiga antes da ruptura e divisão, né, das duas dinastias dos Pandavas e dos Kurus. Agora, Kurukshetra se refere naturalmente à individualidade que cada ser tem dentro desse campo de interação. Isto pode ser, às vezes, um pouco estranho para alguns, conceitos que estão um pouco ainda não muito embasados na nossa experiência, mas vocês entenderão isto, tá? Porque imagine que você é a consciência, essa consciência é luz, luz que pulsa conhecimento para apreensão de informações na realidade. Então, imagine que a nossa consciência ela adentra uma esfera de experiências que é este campo, e dentro deste campo nós temos então as percepções, as sensações, né? A relação dos nossos sentidos através dos órgãos sensoriais, ouvidos, tato, ou a língua, ou a pele, os olhos. Através desses órgãos sensoriais, nós então captamos os objetos dos sentidos que estão como forma, como sons, como sabores, aromas, e assim nós vamos então estabelecendo essa construção a nível psíquica ou mental à realidade. Porém, essa realidade então ela é construída, por isso a ideia de uma realidade holográfica. Não existe alguém holografando essa realidade, senão que a nossa própria mente, condicionada aí sim por determinados modelos que são impostos através de educação, através de crenças, através de vários outros veículos que condicionam a cultura humana desde há muito tempo. E o yoga naturalmente visa, portanto, moksha, mukti ou kaivalya, que é a liberação. E a liberação, ela se efetiva justamente nesta dimensão da experiência da realidade, enquanto que dotados de conhecimento sobre esta realidade, ou seja, a realidade espelho que é esta na qual a nossa consciência projeta uma forma de holografia e que a mente, portanto, ela interpreta e, ao mesmo tempo, estabelece uma identificação com esta projeção. E aí está realmente a causa principal de todo o aprisionamento, diríamos, ou Maya, não é? O campo de ilusão. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Esta ideia de luz do conhecimento é, na verdade, então, a própria consciência que se estrutura ou que, a partir de certos elementos de Gyani ou Gyana, conhecimento, ela pode então ter capacidade de se auto-observar e assim desenvolver uma autoconsciência. E é através desse processo de autoconsciência, estabelecido a partir do que conhecemos como autoconhecimento, que a consciência, que é o verdadeiro eu, e é como uma sonda, certo? Um sensor que adentra a natureza material, essa experiência material que nós temos a partir do corpo, e adentrando esse campo de experiência, ela então passa a se observar, a se compreender dentro deste campo e ao mesmo tempo a esmiuçar um recuo à sua natureza intrínseca, original e constitucional. Quer dizer, o autoconhecimento que promove a autoconsciência leva o ser para a sua natureza transcendente. Esse é o objetivo. E isto é o que sintetiza a meta última do yoga. E esses conceitos podem ser entendidos, portanto, dentro da ideia de Rita, que é a natureza
essencial, intrínseca e constitucional do ser. Rita seria a individualidade indivisível da alma, de cada ser. E é a partir desse conceito de Ritva que se estabelece o conceito de Dharma. Então, muito se fala de Dharma, e por isso Dharma geralmente é estabelecido como noções básicas teológicas, né, religiosas, embora se tente desconfigurar essa ideia, ela está muito vinculada porque tem-se a ideia então do indivíduo realizar o seu Dharma dentro de uma visão coletiva, quando na verdade o conceito original de Dharma está em Ritva, que é cada alma tem a sua missão a ser executada a cada instante na vida, a realizar a sua missão de ser o que é, de existir como existe, a cada instante, a cada pulsar da consciência nesse campo de experiências em que nós estamos inseridos e experienciando. Porém, as experiências, embora elas sejam bastante desconfiguradas, ou seja, voltadas para uma experiência negativa de aprisionamento nas emoções negativas, como o sentimento de medo, dor, angústia, separação e tudo mais, a natureza original do ser é outra, é justamente a que está definida como Sat Chit Ananda. Nós somos, portanto, na dimensão Ritva, na dimensão individual, enquanto seres eternos, plenos e individuais, somos realidade eterna infinita, em constante expansão rumo ao absoluto. Ao mesmo tempo, outra constituinte da alma, do ser, é Chit. Somos consciência plena de conhecimento. Tudo já está dentro de nós como uma manifestação de luz. Conhecimento é luz, luz é a própria consciência. Então, tudo que experienciamos é justamente uma outra esfera da própria realidade consciente e plena de conhecimento. E por fim, nós somos também constituídos de Ananda, ilimitada fonte de prazer transcendental. Todo prazer emana de dentro de nós, porque somos consciência plena de conhecimento, não existe nada a ser buscado fora. O conhecimento e a fonte de prazer está dentro. E isto ocorre eternamente, porque é a realidade última da alma em sua expansão infinita de evolução. Então, isso é o conceito inicial para a gente começar a pensar aqui dentro do que é realmente o conhecimento e o que é essa luz do conhecimento. E aqui na imagem nós vemos uma linha vertical e outra horizontal, e elas se encontram na altura do Agna Chakra, do terceiro olho, ou podemos entender de forma mais clara como o primeiro olho, é o olho da consciência. Através desse olho da consciência que nós percebemos o mundo através dos sentidos. Tato, olfato, visão, paladar, certo? Todos eles estão interligados com o Agna Chakra, o chakra frontal, ou, como eu vou chamar aqui nesta aula, de centrino, vórtices centrinos, certo? Vórtice de energia centrino, é um centro de energia. E nós vamos tentar expor um pouco melhor esse conceito para vocês entenderem. Então, a nossa conexão com a natureza superior do nosso próprio ser se faz a partir desse ponto acima. Você vê um círculo ali de cor um pouco mais para o índigo, acima um violeta. Esse violeta é o Sahasrara Chakra. Então nós temos um canal central, o Sushumna, por onde flui a energia e se expande, se estruturando verticalmente no corpo humano como energia vital. Mas ela se estabelece dentro desses canais e, primariamente, ela vai então se depositar, se assentar na altura do Agna Chakra, que fica na altura da testa, basicamente, tá? E aí nós teríamos então o Atma, que ele se conecta com o ser no corpo físico a partir do Sahasrara Chakra. Esse estabelecimento, então, se configura como Chit, consciência. Essa consciência está localizada no Agna Chakra, e isto o próprio Descartes, né, já havia dito que ele acreditava nessa ideia. Depois nós temos a dimensão do nosso constituinte Sat, eternidade, no espaço akáshico, que se relaciona ao Vishuddha Chakra na garganta.
E por fim, Ananda, a bem-aventurança, o prazer transcendental, está localizado no Anahata Chakra, na altura do coração, no plexo cardíaco. Então nós temos o plexo cardíaco, o plexo laríngeo e o plexo cavernoso. Tá? Esses três plexos são muito importantes porque tratam dos chakras superiores, aqueles que vão criar a ideia de interconexão ou de interdimensionalidade do nosso ser, desde a nossa natureza mais terra até a nossa natureza mais celestial. Tá? Então aqui novamente nós vemos agora os nomes, né? O Sahasrara Chakra, o Agnya Chakra, Vishuddha Chakra e Anahata Chakra. E aqui a gente tem uma definição importante a ser dada, que está: o ser tem sua natureza constitucional preservada, mesmo enquanto encarnado no Dehina. Dehina é o corpo físico, o corpo material. É a consciência que garantirá a saída das condições ilusórias da realidade. Então, a consciência ela penetra como uma sonda nesta matéria, certo? E, ao mesmo tempo, ela então acaba se condicionando a ela. Porém, assim como ela entra em contato com a matéria, ela se condiciona na matéria, ela também é a responsável por sair desse condicionamento material. E é isso que o yoga propõe. Todo o sistema de vórtices centrinos, que são os chakras, estão interconectados com o centrino frontal do Agnya Chakra, pois é onde se localiza a consciência multidimensional do ser. Então a consciência ela está localizada no Agnya Chakra, à altura da testa, e dali ela se conecta multidimensionalmente com outras dimensões externas, e daí nós teríamos o desenvolvimento das capacidades psíquicas ou siddhis, mas aqui seriam adi-siddhis, os siddhis que todos nós seres humanos possuímos, que só precisamos de um pouco de esforço e exercício para desenvolvê-los, né, que são como, por exemplo, a telepatia, clarividência, clareaudiência. Então, estaríamos nesse estágio, certo? Todos se desenvolvem a partir do Agnya Chakra e estão correlacionados com os chakras abaixo. Cada chakra tem uma especificidade. Por exemplo, o Vishuddha Chakra na garganta, ele ajuda no desenvolvimento da clareaudiência. Certo? O próprio Agnya Chakra é a nossa clarividência. Na região do plexo solar, nós temos a nossa telepatia. E assim nós vamos desenvolvendo diferentes níveis dessas capacidades, tanto a nível interdimensional, que aí entra a expansão, né, dessa energia do Agnya Chakra como feixes de luz para os outros chakras, e assim nós vamos desenvolvendo o nosso corpo em outras dimensões que não são dimensões externas, mas são dimensões do próprio ser na sua natureza. Então nós começamos a expandir a nossa consciência e essa expansão ocorre para dentro de si mesmo, por isso interdimensional, e conseguimos então fazer alterações desde níveis celulares. As células são conscientes. Daí o processo todo de autocura também que é possível dentro do próprio yoga, quando bem orientado, quando bem instruído. E a dimensão multi, né? Você então poder entrar em contato com outras dimensões superiores para o aprendizado e aí outras formas de aquisição de conhecimento. Como nós falamos na primeira aula, nós temos ali as bases para essa aquisição, mas elas servem agora como validação desse conhecimento multidimensional ou interdimensional que nós acessamos, através principalmente do processo telepático. Tá? Isso é muito natural dentro do yoga. Muitos mestres desenvolviam essas capacidades. E agora é o momento de realmente aqueles que estão buscando esse tipo de desenvolvimento através, às vezes, de certas doutrinas ou certos sistemas que são bastante questionáveis, o yoga proporciona, não é? E é um dos pontos centrais que nós já começamos a trabalhar com a turma da formação VVY de 2023 e vamos ampliar estes temas, estas técnicas e abordagens também com a turma de 2024, tá? Como sendo, claro, parte do próprio processo mesmo de desenvolvimento didático, metodológico, dentro do desenvolvimento pessoal, né? Para se tornar realmente alguém qualificado nesse campo de ensino
e desenvolvimento com o yoga. Aqui é importante porque isso aqui é estudo feito pela própria inteligência americana, né? Conseguiu detalhar como que se estabelece a consciência humana dentro de um campo dimensional. Sabemos que nós estamos envolvidos, né, por um campo de 3 dimensões, porém, esse campo de 3 dimensões ele é envolvido por um campo de 4 dimensões. Então, na verdade, nós já estamos interagindo em 4 dimensões. E essas 4 dimensões elas estão desenvolvidas, ou elas estão estruturadas a partir dessas 3 dimensões que nós vemos. Nós temos aí, então, lâminas, certo? 2 lâminas verticais e uma lâmina horizontal. E elas todas se encontram praticamente na altura do Ajna Chakra. A nossa consciência, portanto, ela, quando dentro da natureza material, do mundo físico, né, dessas 3 dimensões, ela então vai, diríamos, atuar quadrimensionalmente ou tridimensionalmente. Só que somente no campo tridimensional, que é o que nós temos aí, nós já temos várias dimensões internas, que são dimensões da consciência. E nós temos dimensões do passado, que estaria nessa placa ou nessa lâmina vertical, que está, diríamos, cortando de orelha a orelha. Você tem o passado, um passado inconsciente e um passado consciente. A parte frontal da lâmina, ela estaria então dando o futuro, mas o futuro, diríamos, mecânico e o futuro mais intuitivo. E na parte de baixo é onde nós temos aquilo que está nos prendendo, a consciência, diríamos, no subconsciente e que está nos prendendo, tanto a relação passado como futuro. Aí nós teríamos a lei do karma. Entende? O karma, na verdade, ele atua na matéria. A alma não está atada ao karma, mas o corpo sim. Até que nós possamos, então, conscientemente liberar toda a energia consciente a nível de consciência celular. Aí nós conseguimos, então, transmutar, né, a base carbono para a base silício, que isso, embora pareça algo tão esotérico, né, dado pelos novaeristas, na verdade é algo que está ocorrendo a nível subatômico das nossas células. Isso é fato, é fato. Enfim, esses 4 lados que se formam na placa horizontal abaixo, veja que nós temos então 4 áreas. Essas 4 áreas simbolizam as 4 rodas da quadriga, que nada mais são do que as rodas da lei do karma. Entende? Então, o nosso aprisionamento, a nossa identificação, os nossos apegos, eles estão estabelecidos nessa lâmina horizontal inferior. A superior é onde nós desenvolvemos as nossas habilidades para a liberação, e principalmente as que estão nas 2 lâminas frontais. Quando essas 2 horizontais, e mesmo a que está no centro e que é a lâmina horizontal, ela é cortada pelas 2 verticais, bem no centro, que nós podemos considerar o mesencéfalo, a região onde está a pineal. E veja que tem um eixo ali onde se encontram as 2 verticais. Ali então nós teríamos o canal que nós vimos e que vai conectar com o Sahasrara Chakra e além. Então, diríamos que o yoga vai interligar aquelas 4 pontas que compõem as 2 lâminas verticais, elas formam 4 linhas sobre a lâmina horizontal, correto? E no centro dessas 2 linhas, nós temos a vertical que sobe. Isso aqui tudo é muito importante, são geometrias, né? Mas são questões assim bastante simples até de entender, que o yoga vai trabalhar nessa lâmina horizontal, estabelecendo então a ascese pelas lâminas verticais. Tá bem? Teoricamente, né, do ponto de vista. Agora aqui nós começamos então a entender que o nosso corpo ele é muito mais do que essa máquina física. Diria até que ela é mais energia
do que matéria física, ou seja, energia física, não é? Consciência, e tudo é energia consciente. Então, existe um campo de energia interno por onde flui a nossa energia prânica. Essa energia prânica, ela carrega informações, essas informações são fótons, energia do Sol. O Sol no passado, nós vamos aprofundar mais isso na segunda série de estudos, durante o mês de outubro, mas o Sol ele traz informações porque desde a origem do sistema solar em que nós estamos vivendo, foi deixada informação original. Essas informações são conhecimentos originais. Por exemplo, o próprio Bhagavad Gita é uma síntese, né, dentro de um diálogo, mas essa síntese desse conhecimento do Bhagavad Gita é a mesma que foi transmitida dentro de todos os sistemas cósmicos, de todos os sistemas solares, não somente aqui do nosso. Então podemos dizer que em cada universo existe uma base de conhecimento que se assemelha, claro, a esse conhecimento que nós temos aqui, conhecido como Bhagavad Gita. Mas, claro, dito de outra forma, apresentado de outra forma. Então, nós temos aqui nessa outra imagem ao lado o desenho dos chakras. E nós vemos então que existem os chakras que estão na base, então o chakra vermelho, laranja e amarelo, são os chakras que vão atuar diretamente com as funções fisiológicas do nosso corpo, e a partir do coração nós temos os chakras superiores. E é por isso que existe uma simbologia tão suspeita para muitas pessoas, quando tem pouca informação, né? Desses dois triângulos, a estrela de Davi, essas coisas todas. É muita especulação, mas eu vou tentar aqui aclarar para vocês. Aqui a gente tem uma outra estrutura dos chakras, então os centrinos superiores e inferiores interligam as potências superiores e inferiores do corpo bioenergético. Então, à medida que nós desenvolvemos a consciência, essa consciência também ela começa a interligar pontos energéticos do corpo. Desde a base da coluna, que está lá na base do cóccix, né, a cor vermelha, que é o Muladhara Chakra, até chegar na parte superior. E por isso nós temos então a conhecida estrela de Davi, né, que não tem nada a ver com tradições abraâmicas, né, seja judaísmo, seja o próprio cristianismo ou islamismo. A ideia é muito mais antiga, né? Às vezes é um pouco inocente nós imaginarmos que a história humana começa assim, um tempinho aqui atrás, né? Isso aí é um pouco infantil, com todo respeito àqueles que veem dessa forma. Mas eu acredito que se nós abrirmos um pouco mais a consciência, não a mente, mas a consciência para abarcar outras informações, informações que estão ali também dispostas a serem validadas pela nossa própria experiência, nós vamos ver que realmente a história tem alguns capítulos que não estão na cartilha, então nós temos que buscar essas informações. Ou seja, os centrinos superiores comandam as funções de ascese no campo físico. Então, por isso que nós vamos ter algumas buscas maiores na nossa busca espiritual, no nosso delineamento de ascese espiritual. Não é todo mundo que está aberto a isto, certo? E isto se dá pelo fato de que a gente observa esse triângulo que tem as duas bases abaixo, né? E geralmente é falado, porque é a matéria, a consciência material, mas não é isto. Quando nós despertamos, quando nós entendemos a fonte do conhecimento e o objetivo do conhecimento, nós estamos atuando agora com os chakras superiores, porque lembra, toda a consciência vem do Agna Chakra, e então o Agna Chakra começa a atuar sobre os demais chakras. Então aquela imagem que nós temos também, que é bastante questionável, né? Todo mundo fala, o olho que tudo vê, né? Inclusive escolas secretas, tal, essas coisas todas, vão usar esse símbolo, mas existe o uso indevido, o uso escuro, vamos dizer, desse símbolo, mas o que ele significa é o olho da própria consciência que observa a matéria do ponto de vista espiritual. Não é que a matéria, eu sou mais dedicado à matéria, mas quando nós temos a consciência superior, situada no Agna Chakra, ou além, o que nós estamos fazendo? Nós estamos justamente trabalhando a elevação da energia do Muladhara Chakra para o topo,
para os chakras superiores. E quando nós observamos a pirâmide ou o triângulo invertido, o que está acontecendo? Todos os pontos favoráveis, quando nós temos o conhecimento adequado, quando nós temos o entendimento de que a nossa vida ela é muito mais do que nos dizem ser, nós então temos a facilidade dessa energia ou dessa consciência que está nos chakras inferiores se expandirem para o alto. Entende? Então não é uma dualidade entre a matéria e o espírito. Na verdade é a consciência que tudo observa, que penetra toda a natureza do ser, é capaz então de atrair para si a energia mais densa e telúrica dos chakras baixos. E veja, não é porque eles são baixos ou inferiores que eles são negativos, eles são responsáveis justamente pelas partes mais importantes da estrutura fisiológica do nosso corpo. Entende? Então essa visão às vezes um pouco dualista, negacionista e é tudo um pouco fanático. A verdade é essa, né? E agora, veja que a ideia original aqui é a mesma. Você vai observar um detalhe também aqui antes. Veja que existem 6 lados, não é? Nessa forma geométrica que está bem no centro. Os triângulos que cercam formam uma geometria de 6 lados no centro. Nós temos 5 sentidos e a mente. Não é por acaso, não é? A mente é o Agna Chakra. Então os centrídeos estão horizontalmente ao redor do Agna Chakra e são projetados em linha vertical no corpo de luz. Isso é uma compreensão um pouco, diríamos um pouco mais secreta, não bem secreta, mas que não é difundido. Até por falta, talvez, de conhecimento daqueles mestres que vieram com um conhecimento um pouco mais básico da verdade, não é? Mas o que acontece? Se todo o processo de consciência ocorre a partir do Agna Chakra, significa que todos os chakras estão na mesma linha que ele. Então os chakras estão posicionados na forma de um disco, ao redor do Agna Chakra. E à medida que nós desenvolvemos a consciência, por exemplo, do controle sensorial, dos sentidos, do controle da digestão, ou vamos aprimorando a energia, o equilíbrio energético dos chakras básicos que estão ligados à fisiologia, então nós começamos a estabelecer o ancoramento, a estruturação dos chakras numa linha vertical, que é como nós geralmente vemos nos livros, nas obras, né, e é difundido. Então aqui nós teríamos à esquerda a estrutura vertical dos chakras e à direita é como se nós estivéssemos olhando do topo da cabeça. Imagine que não teria ali a matéria, apenas energia. Então nós viríamos no centro o Agna Chakra, ao redor já, bem no centro na verdade, nós temos o Sahasrara Chakra, em azul, índigo, o Agna Chakra, depois o próprio Vishuddha em azul, depois um esverdeado para Anahata, o amarelo para o Manipura, depois o laranja para o Vishuddha, para o Swadhisthana e o vermelho para o Muladhara Chakra. Certo? Então eles estariam posicionados horizontalmente, numa linha horizontal todos eles. Mas à medida que se desenvolve, ele então se estende, ele se projeta, ele se expande até a base. Então nós teríamos quase que uma forma de uma pirâmide, partindo lá de cima, dos chakras superiores, e baseados ou enraizados no chakra raiz, formando-se assim então algo como uma pirâmide. E essa seria uma suposta, né, estrutura dos chakras ao redor do Agna Chakra. No centro, o Sahasrara, e ao redor o Agna, e dali então se ramificando, e veja que tem 8, certo? 8 chakras, porque nós temos no centro o primeiro, o segundo, o Agna, certo? E então os outros 8 seriam o 8º e o 9º chakra,
que é conectado também com o Ajna Chakra. O oitavo chakra é o chakra terra, também é chamado às vezes de estrela da terra, né? E você tem o nono chakra que está acima do Sahasrara, mais ou menos alguns palmos acima, tem um centro de energia, e esses dois pontos irão criar então um vórtice, o toroide. Tá? Então ali seria uma forma de imaginarmos esse campo energético sutil de prana e informação luminosa da alma, do ser, dentro de toda a criação, eternamente coletando dados e articulando esses dados como DNA. O DNA não é somente algo da anatomia, da genética biológica humana. É informação da nossa jornada dentro da matéria. E está tudo registrado nessa dimensão do campo genético de cada indivíduo. E aí sim seria importante então analisarmos agora a interação com esse campo. Né? Por isso que eu falei da consciência estar interagindo através da mente com os elementos. Nós temos, em algumas tradições, 4 elementos, mas nos Vedas é tratado de 5. O éter, o espaço onde esses elementos estão presentes. Por isso veja como que os Vedas eles abarcam algo a mais, né? Então, por isso, 5 elementos. Nós temos então a terra, que está ligado aos chakras também. Terra, água, fogo, ar e o éter. A consciência experiencia a realidade através dos elementos constituintes da matéria. Então, através desses elementos, a matéria é percebida pela consciência. Nós temos então o vermelho, Muladhara, que é o elemento terra, está ligado ao olfato e nos dá a percepção do aroma. A água, que é o Swadhisthana, o chakra também ali ligado à sexualidade, está ligado ao paladar, né, e nos dá a percepção do sabor, elemento água. Depois, fogo é o chakra do plexo solar, Manipura, nos dá a percepção através da visão das formas. É o elemento fogo que cria a forma. Depois, o elemento ar está ligado ao Anahata Chakra, através do tato nos dá a percepção da superfície. Tato aqui seria a pele, mas todo o tecido. Todo o nosso tecido ele é possuidor de consciência. Todas as células do nosso corpo têm consciência. São seres vivos. São seres vivos que vivem na nossa consciência, no nosso campo de consciência, ou no nosso campo de energia consciente. O nosso corpo é um campo de energia consciente. Então, no Anahata, que é o ar, nós conseguimos, por exemplo, perceber, pode ser a azia de uma refeição que você fez. Aquela azia está sendo transmitida através de alguns pranavaios específicos que percebe, sente na parede, no tecido celular, essas informações que estão decodificando um sintoma, uma dor ou um problema, uma inflamação em uma parte do seu corpo. Tudo isso ocorre a nível de energia consciente celular. E por fim nós temos então o Vishuddha Chakra, que se refere ao éter e através da audição nos dá a percepção do som. Basicamente é isto. Então o que é importante percebermos ou entendermos aqui? Que cada elemento nos dá a percepção de uma dimensão onde o nosso corpo, ou onde o nosso ser, a nossa consciência está inserida. Então os 5 sentidos, as cinco elementos e as 5 percepções são instrumentos dessa sonda que penetra a matéria, que é a consciência. Então a consciência, ela atua como uma sonda através desses instrumentos, dessas ferramentas. Então, por exemplo, no Muladhara, o elemento terra, a energia consciente faz com que o olfato conecta aromas das densidades cristal ou cristalinas do espaço. Então o aroma que nós sentimos não é gás, é minério.
E é um minério tão sutil que conduz ou carrega o aroma. Então cria-se no espaço o aroma, e esse aroma está sendo transmitido no espaço como a sensação olfativa, transmitindo um aroma. Certo? Então a Terra, quando nós sentimos um aroma, a nossa consciência ela está acessando as informações que estão naqueles componentes cristalinos a nível atômico, naturalmente. Quando a nossa consciência ela penetra a dimensão da água, no Swadhisthana Chakra, e daí vem a reprodução, né, o sêmen, o óvulo, são líquidos. Só que é líquido consciente, energia consciente. Mas temos também a questão do alimento. A língua conecta sabores na fluidez dos cristais líquidos. Então existe o cristal, podemos dizer o cristal condutor do aroma, e nós temos agora o cristal líquido condutor do sabor. Certo? Você não vê o perfume, mas você sente através dos cristais aromáticos. A língua, ela não vê, mas ela sente o sabor através dos cristais líquidos dos alimentos, porque existe água. A água dá o sabor. No elemento fogo, a energia consciente permite com que a visão faça a sua função, que é conectar formas nos movimentos dos cristais de luz. Então o fogo, embora ele pareça ali algo assim, não tenha uma substância ou uma corporeidade física, ele é feito de cristais de luz. Todos vocês já devem ter feito aquela brincadeira de passar o dedo sobre a chama da vela e você sente que tem uma força ali. O que dá a força no fogo, o que dá a capacidade do fogo ser como ele é, e todos esses elementos possuem o seu próprio Dharma, é justamente o cristal de luz. E este cristal de luz, ele é energia. Energia que carrega conhecimento, informação. E esse mesmo elemento está presente no nosso corpo, mantendo a nossa temperatura. Porque o nosso corpo ele é feito de terra, água, fogo e ar. Significa que o nosso corpo ele possui cristais no elemento terra. Por isso ele é denso, ele é pesado. Ele possui cristais no elemento água, que permite a homeostase, permite a transmissão de informações intracelulares, permite o trabalho de transição ou de transformação do oxigênio em energia. Tudo isso através dos cristais líquidos. E por fim, o que é conduzido dentro dos cristais líquidos e que está se conectando com os cristais que estão no espaço, terra, é luz, é conhecimento, é informação. Os códigos genéticos são transmitidos através das células que nascem, as informações são passadas através de códigos de luz, cristais de luz. O fogo, então, é um tipo de cristal luminoso. É impressionante isso, mas estamos falando de dimensões elementares da natureza. Certo? Depois temos o elemento ar, a energia consciente. O tato conecta superfícies nos diversos tecidos cristalinos. Como eu falei, a pele é também feita de cristal. Mas quando eu falo cristal, naturalmente, temos que entender assim, dimensões de nanopartículas. O sangue que nós temos no corpo possui minérios. E dentre os minérios, a base é sempre carbono, basicamente. Mas a mudança de campo eletromagnético está fazendo com que esse carbono se transmute em silício. Isso está ocorrendo. As informações ficam muito mais rápidas, o entendimento fica muito mais rápido. O elemento éter
Essa energia consciente, então, permite à audição conectar vibrações nos filamentos de cristais luminosos. Então, é no espaço que se criam as conexões, como, por exemplo, o nosso cérebro criando conexões neuronais ou neurais, certo? No espaço criando conexões também eletromagnéticas, certo? Ondas. O espaço é onde tudo está presente. Sons, as formas, sabores, tudo. É o éter, elemento éter. E é onde trafega o som. Por isso nós ouvimos, todos os sons que nós ouvimos são vibrações de filamentos de cristais luminosos. Sabe aquele som de roda dos ventos, né? É isso, né? Que coloca, bate o vento, faz aquele barulhinho dos sininhos, né? Das peças tocando uma com a outra. Nada se toca realmente, o que está se tocando são pequenas partículas subatômicas e estas partículas emitem algum tipo de som devido à sua densidade. Você não vai fazer sino com isopor, você faz sino com determinados metais e dependendo da quantidade ou da proporção de metais vai ser um som mais agudo, um som mais grave. Por quê? Estamos tocando filamentos de cristais luminosos. A informação que existe em uma peça, em um martelo, ela transmite informações através de filamentos luminosos, de cristais luminosos, para outra superfície, que é aço. E aí você ouve o som. Isso é física quântica. Então, o Ajna Chakra aqui é uma informação muito importante para entendermos. O Ajna Chakra pulsa energia consciente. Lá do centro da testa está emanando uma pulsação de consciência. Essa pulsação ela emana a partir do Ajna Chakra. E o Ajna Chakra equilibra a energia entre o Sol e a Terra. O nosso nono chakra, que está acima, está vinculado a Surya Vivajvat, a natureza do Sol. O Sol, ele transmite fótons. Fótons têm códigos de conhecimento, códigos luminosos, códigos de luz. E a Terra, Bhumi, ou também é conhecida como Gaia, né? Mas Bhumi, que é o planeta Terra, é um ser vivo, é onde temos conectado o nosso oitavo chakra. Então, nós somos a parte física ou biológica do corpo, e por isso é importante, né, valorizarmos o nosso corpo. Nosso corpo não é um problema, como muitas escolas dizem. O corpo é um problema. Temos que abandonar o corpo, temos que sacrificar o corpo. Não, pelo contrário, o corpo é uma máquina perfeita, uma máquina biológica. Então aquela visão apenas do corpo material é uma visão um pouquinho preliminar, um pouquinho ainda não está completa, entende? Em base de conhecimento. A matéria tem diferentes níveis, tem diferentes dimensões. E a dimensão que o yoga trata é a dimensão biológica. Claro que ela está na dimensão física da matéria, mas o corpo vivo é consciência, é energia consciente. Essa energia consciente dentro de uma estrutura perfeita de organização, equilíbrio, geometria, vibração e frequência, cria um corpo consciente de células, ou um corpo de energia luminosa consciente celular. É isso que nós temos. A energia consciente emana vibrações. Então o Ajna Chakra ele projeta a cada pulsar, e essa pulsação está muito correlacionada à vibração que cada um de nós temos. Por isso que falamos que estamos no momento em que a vibração do planeta está se elevando, a vibração de cada ser vivo deve se elevar também. A vibração é justamente isso, a intensidade com que o nosso Ajna Chakra pulsa a consciência. Quanto mais intensa for a vibração, mais pulsações ele consegue emanar. E essas vibrações, então, esses pulsares,
consegue, com a intensidade maior, consegue captar informações que estão além da cortina, além desse véu de Maia. Começa então a perceber a realidade em outra dimensão, ou aquela realidade que não é percebida de forma simples, né, ou de forma assim não consciente, certo? Ou seja, aqui já estamos falando então de telepatia, de você receber informações e você não consegue decodificar aquelas informações, acha que de repente, opa, acho que tem alguma coisa errada comigo. Não, você está nesse campo, Surya Vijat e Bhumi, ou seja, você está recebendo informações muito elevadas. O teu ser é feito para isto. E o yoga é a ferramenta para te ajudar a desenvolver isto. E assim como a consciência, então, ela emana vibrações, essa energia consciente capta frequências do ambiente, da realidade. Então você emana vibrações e capta frequências. Frequências luminosas de informação, de conhecimento, de luz. A energia consciente é a vida na consciência celular e subatômica. Então essa energia consciente é o que mantém o corpo vivo, e ele mantém o corpo vivo, ou ela mantém o corpo vivo através da energia celular, da consciência que há em cada célula do nosso corpo. Então você pode conversar com as células. Pode parecer maluco isto, né? Eu sei. Mas quando você começar a conversar com as suas células e ver que ela responde, e que aquela dor de cabeça passou, que aquela inflamação diminuiu, que aquela doença que o médico havia te dito que, olha, você talvez não tenha muitos anos de vida e de repente desapareceu, é justamente disso que estamos tratando. Energia consciente é a vida na consciência celular e subatômica. É vibração, é frequência, é uma perfeição geométrica da consciência em tudo que ela penetra. Penetrou a matéria? Ok, é matéria, sim. Agora, dentro dessa matéria existe uma outra esfera, uma outra composição, que é a biológica. São células, são átomos, e que estão todos em coerência dentro da sua consciência. Então, a sua consciência define a realidade em que você está e a qual você está realmente se dirigindo. Portanto, somos consciência eterna de realidade plena em prazer transcendental. Por mais que tentem falar o contrário, seja através de crenças, dogmas, através de ideologias ou qualquer outra coisa, não acredite. O fato, e isso você pode comprovar na sua prática, na sua experiência, não tem que acreditar no que está sendo dito aqui. O fato é que somos consciência eterna. Significa que não há morte, assim como também não há nascimento. Eu sei que você nasceu, mas não foi você, o seu corpo. Seu corpo teve um início dentro desse campo. E quando você entende que aquele evento que ocorreu há anos atrás foi um evento que foi comungado por familiares, pessoas, e você cresceu em um ambiente que te disse a todo momento, você nasceu tal dia, seu nome é tal, você é isso, é aquilo e tal. Se você entende que tudo isso é um grande filme, uma grande novela, um grande teatro, não é irreal, mas é ilusório. Você então entende que você não é aquele corpo que nasceu, mas você é a consciência eterna, que em determinado momento, dentro de um evento, de uma comunidade humana, você veio a adquirir essa estrutura física, biológica, consciente. É incrível isso. E assim, três forças primárias movem colunas de energia por trás da matéria. A gente acha que tudo é físico, mas na verdade tudo é energia que está em constante movimento. Esse movimento, basicamente, ele é gerido por três forças, que são chamadas de gunas. Não é? Temos aí tamas, rajas e sattva, a inércia, a dinâmica e o equilíbrio. Isso está presente em diferentes culturas, inclusive na cultura química. Próton, elétron e nêutron. Exatamente.
E assim, essa combinação em feixes de energia atômica vão se construindo essa realidade que nós vemos, mas na verdade ela é apenas uma composição, diríamos, tem uma estrutura por trás, essa estrutura é energia que está mudando a cada pulsar da nossa consciência. Embora pareça tudo sólido, rígido, fixo, nada está realmente parado, tudo está se movendo. A cada pulsar da consciência, a realidade é destruída e recriada. Shiva e Brahma. Certo? Então, não existe nada sólido. Se tudo é energia que está em contínua reestruturação para manter a percepção linear dessa estrutura, desta realidade, como sendo algo rígido, fixo, sólido, é tudo energia, é tudo consciência. E por isso nós temos então o espaço composto de linhas energéticas onde pulsa a consciência. Isso aqui só é possível porque a nossa consciência pulsa. E essa seria então uma estrutura geométrica de dimensões, quarta dimensão, ou outras dimensões, estão todas estruturadas dentro de um campo de energia geométrica. E dentro desse campo de energia geométrica, que é onde a nossa consciência pulsa, então imagine que você está dentro de um campo desse que nós não vemos com esses olhos, mas podemos percebê-lo com o primeiro olho, o Ajna Chakra. Então você começa a perceber e entender o que está ocorrendo em cada situação da nossa vida, em cada instante da nossa vida. E assim nós vamos ter então a consciência experienciando infinitas lâminas de realidades sobrepostas. Imagine que cada uma dessas linhas cria-se então uma primeira perspectiva, uma lâmina. E cada uma dessas lâminas são trocadas a cada pulsar, a cada 50 milionésimos de segundos, que é a média com que a nossa consciência pulsa e cria, e destrói, e recria a realidade que nós percebemos. Então, cada uma dessas linhas, a cada 50 milionésimos de segundo, é colocada uma nova lâmina, e assim nós vamos então percebendo a realidade sensorial, como eu disse, né? Sua consciência ela percebe essa realidade através dessa sonda sensorial, que são os sentidos que conectam como os elementos da matéria estão configurados dentro dessa grande área geométrica de energias, e à medida com que ele se recompõe em frações de segundos, nós vamos então tendo lâminas que atravessam a nossa consciência. Por isso é dito que a alma ela não se move, a alma ela é imóvel. E o que dá essa impressão de movimentos é justamente o movimento dessas lâminas em milionésimos de segundos, dando uma linearidade à percepção mental, não à percepção da consciência. E tudo que se experiencia são códigos que falam sobre o próprio eu. Então, tudo que nós estamos tendo de experiência nesse grande campo de experiências da vida humana é, na verdade, código que a própria realidade, porque tudo é projeção da própria consciência. Não existe alguém te controlando. Isso é ilusão. É tudo projeção da nossa própria consciência nesse campo quântico, só para dar uma referência, mas na verdade é o campo de atividade, é a kshetra. E ao projetar essa realidade em frações de segundos, ao mesmo tempo, a consciência nesse pulsar, ela expande e recua. Ela recua trazendo informações. Mas essas informações estão ali porque a própria consciência projetou o aparato energético, energia consciente. E esse aparato estruturou toda a composição terra, água, fogo, ar e éter para dar uma consistência para este foco de luz, como uma câmera fotográfica, que emanou luz consciente, coletou dados e voltou para a sua fonte. E assim, então, naturalmente conseguimos ter uma impressão da realidade. E tudo parte desta impressionante
glândula pineal. Claro que ela não está atuando sozinha, né? Quando a gente fala de Ajna Chakra, não estamos falando somente da glândula pineal, mas de um feixe, é um túnel que passa desde a fronte, da testa, até a região próxima à nuca. Toda essa área envolve o que a gente conhece como Ajna Chakra, mas a pineal é das mais importantes, certo? E todas as dimensões da consciência emanam alinhadas no centro do Ajna Chakra. Isso é mais incrível ainda, né? Porque se nós pegarmos todas as dimensões que existem, nós falamos de quinta dimensão, né? Estamos na terceira, mas também sonhamos, então a gente interage com a quarta, estamos falando para ir para a quinta dimensão. Existem mais de 144 dimensões. Existe a dimensão absoluta do próprio plano espiritual supremo absoluto. Mas todas essas dimensões estão como que girando no mesmo centro. E esse centro está no centro de cada ser vivo, de cada ser humano principalmente. E esse centro está localizado fisiologicamente no mesencéfalo, na pineal. Isso aqui é informação assim que vocês não vão encontrar em nenhum lugar, só realmente no VVY. E não é especulação, não é delírio, não é viagem, não foi... É informação autêntica para vocês. Se você medita com esses conceitos, a sua consciência ela vai se expandir. Então, tem que ter cuidado. Se você não quer expandir a consciência, esqueça todas essas informações que eu estou te passando aqui. A evolução da consciência é a expansão imersa em conhecimento de infinito prazer transcendental. Então, não existe karma para você vir aqui pagar. Não existe castigo, não existe culpa, não existe sofrimento, não existe obrigação. Somos livres. É óbvio que se nós utilizarmos de forma inadequada essa liberdade, haverão consequências, isso é fato. Isso é físico, isso é mecânico. Mas à medida que essa consciência se expande, cada frequência que ela capta ao pulsar, são mais informações que ela está coletando, mais compreensão. Por isso é importante a aquisição do conhecimento. Que tipo de conhecimento nós estamos adquirindo? Que informação que nós estamos acessando? Isso vai definir claramente o nível de expansão dessa consciência e a capacidade do discernimento, que aí entra no aspecto de buddhi, do intelecto, da intelecção, do entendimento daquilo que estamos vivendo, experienciando. Então, essa evolução ela é uma evolução contínua. Mesmo que venha a ocorrer uma degradação, uma queda, né, a suposta queda, que é outra abordagem mítica também, somente a consciência penetra o espaço da realidade holográfica, porque tudo é consciência. Esse corpo que nós temos é, na verdade, uma holografia da consciência. Os pensamentos também, as sensações, emoções, as percepções, tudo. Só através da consciência rompemos o campo ilusório da realidade, a Matrix. Isso é o que nós objetivamos quando pensamos em autorrealização através do yoga. E tudo é perfeito. Se a gente observa essa imagem assim com a intuição, você vai perceber que o seu campo de energia, ele interage com outros campos. Por isso você sente atração, por isso você sente aversão, por isso você sente empatia ou antipatia por certas situações ou pessoas ou ambientes. E nós vamos aprofundar mais isto na próxima aula, porque nós vamos tratar disto na prática, como praticar esse conhecimento. Até porque a ideia é um estudo, é um curso para a preparação de formação em yoga. Então é importante, se você vai praticar yoga ou se você for ensinar yoga, conhecer um pouco mais do que está nas cartilhas
do MEC sobre yoga. É natural que o MEC não tem cartilhas, mas você entende o que eu quero dizer. Então, luz do conhecimento, para concluirmos essa sequência, essa jornada aqui sobre a luz do conhecimento, então nós temos que entender que Ritva é a natureza original do ser. E que essa natureza eterna do ser, Sat, é uma experiência evolutiva infinita. Nós estamos eternamente experienciando e evoluindo ao infinito. Não tem fim. Então não pense que vai chegar um momento que tudo vai acabar e até mesmo a ideia da respiração de Brahma ou do próprio Vishnu, Mahavishnu, Karanodakshai Vishnu, tudo isso é uma referência do que realmente ocorre. A experiência de passar por esse processo, se levarmos para o campo real e não somente no campo mítico, é uma experiência também absolutamente renovadora. Se você entende que a alma não morre, ela não nasce, é óbvio que se ocorresse essa dissolução cósmica de tudo que existe, a alma não se dissolve. Então teríamos uma experiência magnífica. E mais que isto, muitos de nós já passamos por essa experiência. Milhões de vezes, porque somos eternos e se isso são ciclos que ocorrem continuamente, naturalmente já experienciamos. E a tal tese de Friedrich Nietzsche sobre a lei do eterno retorno, aquilo é piada para acadêmico. A lei do eterno retorno não é um círculo, mas uma espiral. E assim é a vida. Mesmo os yugas são espirais, não são ciclos circulares. Então nós estamos sempre em evolução. E só podemos realmente passar por essa evolução porque somos Chit, consciência geradora de realidades, capazes de criar, inclusive, universos. Mas é um ponto aí para ser aprofundado na formação. Esse já é um tema um pouco mais delicado e precisa de mais tempo para embasá-lo. Ananda. Nós então somos, em nossa natureza original, prazer espiritual não dual, porque somos parte da fonte, estamos eternamente em contato com a fonte de onde emana todo o prazer. Então não há dualidade, não há troca. Você não tem que trocar algo com um Deus para você sentir prazer, ou se submeter a determinados processos, sacrifícios, austeridades, para ter prazer. Não, o manancial está em você mesmo. Então a luz do conhecimento é, na verdade, a emanação do autoconhecimento. A luz do conhecimento nos leva ao autoconhecimento. E a fusão dos dois, ou esta prática, vai nos dar autoconsciência. Ao compreender, desculpe que aqui faltou um R, mas eu vou registrar aí para revisão do texto antes de enviar para vocês, que estão inscritos no Open Course. Ao compreender que a natureza humana é precedida por consciência absoluta, podemos buscar essa experiência no campo evolutivo de toda e qualquer atividade, pois esse conhecimento é luz, da mesma natureza que compõe a consciência que tudo torna existente por si mesma. Todos os processos do ser ocorrem a partir do Agna Chakra e irradia como feixes de luz líquida que se comunica com toda a rede cristalina do corpo e do planeta. Há unicidade entre todos os seres a nível de energia consciente. Eis a via evolutiva da consciência em Yoga. E aqui nós então concluímos essa sequência do estudo de hoje, do Open Course. Agradeço a presença de todos. No próximo sábado, então, às 10 horas, teremos a aula 3 desta série, A Luz do Conhecimento no Yoga. Caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se, abaixo está o link para você poder receber esse material por e-mail e participar também dos próximos estudos e outras vantagens mais. Até lá,
Namaskar.